o Isaac. O Isaac vai estar agradecendo a Deus e lembrando de todos os pedidos que foram feitos. Durante a semana, o Isaac e o Mateus estão sempre aqui na igreja. O Mateus está viajando, mas na ausência do pastor Joel, eles estão aqui prontos para continuar com o processo de visitação, visita aos lares, famílias com problema, doentes em hospitais. E vocês desculpem, quando o pastor está fora, muitas vezes o pedido não chega até a gente. Então, durante a semana, o Isaac está aqui assumindo a responsabilidade, assim como o Bruno Faé também, está pronto para ajudar, para que os irmãos possam estar pedindo e agradecendo. Amém? Deus, muito obrigado por essa manhã tão especial, onde o Senhor já tem falado aos nossos corações, Pai. Nós estamos na Tua presença, Pai, e agradecemos pelos irmãos que colocaram as suas ofertas, que devolveram os seus dízimos, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e no seu tempo e com a sua vontade o Senhor irá recompensar cada um, Pai. Eu entrego a vida dos aniversariantes que aqui estão, ó Pai. Ó Deus, aniversariantes de casamento, de vida, ó Pai. Que o Senhor possa dar saúde, ó Pai. Que o Senhor possa estar a cada instante completando os seus dias, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar com eles. Sobretudo, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Gilmar e sua família, ó Pai. Exemplos de fé, Pai, que nos motivam a caminhar mais, sabendo que a vida aqui na terra não é uma vida só, Pai, de abundância, mas de falta, Pai. E sabemos também que na hora da falta o Senhor está ao nosso lado, Pai, nos abraçando, nos levando e nos conduzindo a um caminho, Pai, que muitas vezes como ser humano nós não conseguimos passar, mas o Senhor nos ajuda, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor prova que é Deus, o Senhor prova que é fiel e o Senhor prova que nos ama, Pai, em todo o tempo. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai. Amém. Meus irmãos, um bom dia. É muito bom estarmos aqui nessa manhã. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, não é verdade? Por isso estamos aqui. Sabemos que o Senhor já está falando aos nossos corações. Nessa manhã foi-me incumbido também de falar no seminário. E eu quero falar sobre um tema muito importante, que foi sugerido pelo pastor para mim. Eu achei muito legal o tema e um tema também que é muito atual, que nós precisamos falar. E eu quero que você fique à vontade ao final para perguntar. O Bruno está com as fichinhas aqui, se você tiver alguma dúvida e se nós pudermos responder em tempo hábil. Se não pudermos responder aqui, responderemos ao longo da semana, né, Bruno? Mas a gente vai fazer o possível para isso. O tema que eu quero pensar nessa manhã é por que os ímpios prosperam. Por que os ímpios prosperam? Eu quero que você abra a sua Bíblia, Salmos 73. Nós vamos ler o capítulo de Salmo 73, o verso 1 ao 28, onde Asaf, que é o salmista que vai escrever esse tão belo louvor, vai nos ensinar algumas verdades, verdades que muitas vezes nós temos dentro de nós e não externamos, ou talvez ainda pode ser que vivamos em uma crise por esse motivo, né? Prosperidade do ímpio. Talvez nós ainda agimos com questionamentos de fé, e esse é um tema que eu aprendi muito e quero aprender mais, muito importante. E esse salmo diz assim, Salmo de Asaf: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Eu estou na linguagem de hoje. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm aflições como os outros têm. Por isso, usam orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O 7. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra.
Assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eles afirmam: Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. 12. Os maus não são assim. Os maus não são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Parece que não adiantou nada e eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado com os maus, teria traído teu povo. Então entendi o que acontecerá no fim com os maus. Tu os pões em lugares onde eles escorregam e fazes com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu não lembrarás dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O 21. O meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus. Era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberás com honras. No céu eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é minha força. Ele é tudo o que eu sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que estão infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, e anuncio tudo o que Ele tem feito. Meus irmãos, Asaf, de fato, vai abrir o coração para Deus, né? E nós percebemos que os sentimentos que estavam lá no fundo do coração dele é expresso aqui. Asaf era um tipo do nosso Léo Gomes, né? É um ministro de música daquela época, uma pessoa que cuidava do ministério de louvor, né? A Bíblia fala que ele cuidava dos cantores. Naquela época existiam poucos instrumentos ainda, mas ele estava à frente, estava sentindo a sensibilidade da igreja naquele momento, estava vendo talvez as coisas acontecendo. Também podemos pensar para o lado pessoal, talvez ele também estava vivendo essa crise, e essa é uma crise muito atual, né? A gente para fazer essas perguntas e às vezes a gente não tem resposta. Como é que aquele meu amigo da faculdade tira notas melhores do que eu porque ele cola? Como é que aquele meu amigo do trabalho que mente para vender as coisas ou para comprar, ele consegue as suas metas e eu não, porque eu não minto, porque eu não faço as coisas erradas, porque a minha postura é a postura correta, então eu fico atrás. Como é que aquele meu vizinho que às vezes faz algumas coisas lá na rua, sempre se dá bem, e eu, com a minha postura de cristão, tenho ficado para trás? Por que será que isso tudo dá certo para eles? Porque tudo que eles fazem vai bem. Essa é a mesma realidade que Asaf está questionando. As pessoas da sua época estavam com esse sentimento, ele estava com esse sentimento que as pessoas estavam agindo de forma errada, para que as coisas da vida deles fossem bem e eles conseguissem alcançar os seus objetivos. E aí, se a gente olhar para a nossa política hoje, parece que a gente está fazendo a mesma linguagem social, né? Pessoas que infelizmente, via de regra, não são todos, estão agindo ilicitamente, estão agindo corruptamente e fazendo coisas erradas. Mas eu não me engano, porque às vezes eu estou no sinal, estou com pressa, aí eu boto minha moto lá na frente daquela filinha assim, tem? É errado. Às vezes estamos parados com pressa, a gente passa, vai lá na frente, as pessoas estão esperando, né, por uma facilidade. Às vezes nós pensamos que só a máxima da vida financeira é corrupção, mas existem várias posturas que também muitas vezes é um jeito de fazer o tal jeitinho brasileiro. Mas essa pergunta ela não foi só feita por Asaf no Antigo Testamento. Se você for ver, e nós vamos ler em Jeremias 12, no versículo 1, Jeremias o profeta também vai questionar
E aí ele diz assim: ó Senhor Deus, se eu discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que está com razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Jeremias também questionando ao Senhor a sua insignificância perante talvez a questão financeira. Também Abacuque vai também questionar a Deus. Em Abacuque, no capítulo 1 e o verso 1, ele diz assim: esta é a mensagem, o primeiro, no verso 1 até o verso 3, esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não o salvarás? Porque me fazes ver tanta maldade? Porque todas as injustiças? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. A pergunta está ecoando, e nós vemos que nós precisamos entender e saber que essa realidade, essa prosperidade, essa riqueza, quais são as verdades que está dentro dessa linguagem de riqueza, essa linguagem de prosperidade. Nós somos atacados hoje, felizmente, por várias religiões, posso colocar, que estão vivenciando esse momento, estão vivenciando o momento da prosperidade com a máxima da sua linguagem teológica, estão vivenciando esse momento da prosperidade como o ápice do cristianismo, né? O ápice da realidade. E essas verdades precisam estar bem alencadas em nossos corações, para que a gente saiba definir a realidade do cristianismo e a realidade do que Cristo deixou para nós, do que a Bíblia realmente fala. Para isso nós precisamos entender e compreender a diferença entre prosperidade e riqueza. Prosperidade e riqueza. O bispo Walter McAllister, ele vai definir o que é prosperidade. Ele vai dizer assim: a prosperidade é um conceito cristão. A prosperidade é um equilíbrio entre sua vida espiritual e material. Para você dizer que é próspero, o material e o espiritual precisa estar equilibrado, precisa estar em equilíbrio. Assim como o apóstolo Paulo fez votos para que prosperássemos, assim como a nossa alma prospera. Prosperidade é ver o futuro do nosso trabalho e achar paz com Deus nisso, e sobretudo ter um coração generoso. Isso é ser próspero. Usei a linguagem de prosperidade no tema, né? Porque o ímpio prospera, mas a prosperidade é uma realidade do cristão, uma realidade do servo do Senhor. Mas o que é a riqueza? A riqueza, ele também vai dizer que a riqueza não é um conceito cristão. Riqueza é o acúmulo de bens puros e simples. Riqueza é também um estado de falsa segurança que pessoas ricas costumam sentir. Talvez você pode olhar na sua Bíblia e você vai achar algumas palavras, eu até pesquisei, algumas traduções, a Bíblia está usando a palavra riqueza, mas não com a denotação que hoje nós entendemos ser. A riqueza tem uma diferença muito grande entre nós sermos, usarmos aquilo que Deus nos deu, os nossos bens, como equilíbrio e certeza do que Ele nos deu, sendo sempre generosos. E a riqueza é aquilo que domina o nosso coração, né? A primeira prosperidade, a riqueza é aquilo que domina o nosso coração, é aquilo que está dentro da gente, dominando o nosso ser por inteiro. E isso sempre não quer dizer que é o dinheiro. Talvez, muitas vezes nós vemos pessoas que o relacionamento é a maior riqueza que ela tem, né? Aquilo distancia ela de Deus. O trabalho é a maior riqueza que ela tem. E temos vários exemplos que nós podemos colocar para entendermos que os nossos corações precisam estar atentos. Mas a prosperidade do ímpio, e a prosperidade do ímpio, a primeira coisa que eu quero pensar é a sua riqueza, porque ela é tudo que ele tem. A prosperidade do ímpio é a sua riqueza, porque ela é tudo que ele tem. A pessoa que é rica e ela tem como riqueza os valores do mundo, como não é um conceito bíblico. A riqueza, ela domina e enche os corações, tirando todo o espaço para que a vida espiritual,
para que essa pessoa tenha essa vida com Deus. Somos informados acerca dos maiores absurdos protagonizados pelos personagens da política, da economia e de empresários. São essas pessoas que zombam dos princípios morais, ridicularizam os valores, menosprezando a palavra de Deus, para depois subornar policiais e juízes, aliando ao seu favor e desfrutando dos benefícios da impunidade. São essas pessoas que continuam prosperando e lucrando na vida. Diante desse quadro, chegamos a uma conclusão, injustiça divina, e perguntamos: como é que Deus permite uma coisa dessas? Deus está sendo injusto? Concluímos: como é que Deus permite que uma pessoa reconhecidamente corrupta e corruptora prospere e passe a vida inteira rindo de tudo e de todos? Nós sabemos que essa é uma realidade. Essas pessoas estão vivendo aquilo que realmente elas acreditam como sendo o maior valor da vida, mas estão distantes de Deus. Paulo, em Romanos 1, ele vai dizer que a maior condenação de Deus é nós não sentimos mais a presença dele, nós não sentimos mais o Espírito Santo dentro de nós. Imagina uma pessoa que tenta viver a vida honestamente, acorda para trabalhar, trabalha para poder comer, come e vai dormir, e no dia seguinte acorda para trabalhar e etc., enfrentando uma série de problemas e dificuldades, enquanto sabe que seu vizinho faz e acontece, leva uma vida notoriamente inescrupulosa, mora numa casa muito boa, anda de carro novo, desfruta de excelente saúde e sem maiores dificuldades na vida. É claro que essa pessoa vai parar e refletir: isso não é justo. A nossa fé muitas vezes é abalada, porque como somos bombardeados por essa falsa ideia de prosperidade, nós muitas vezes nos vemos em situações: poxa, será que Deus não está comigo? Será que não estou prosperando naquilo que realmente eu estou fazendo? A primeira coisa que acontece diante de recorrentes injustiças do mundo é o enfraquecimento da nossa fé e da nossa confiança em princípios e valores, no poder de Deus, na injustiça de Deus. Não só a fé fraqueja, mas o caráter também fraqueja. Num lugar onde tudo acontece de modo correto, em que há uma cultura de fiscalização e punição, você é obrigado a também fazer o que é certo. Quem é você quando ninguém está te olhando? Muitas vezes nós precisamos agir com o nosso caráter para policiarmos as nossas condutas perante os meios que nós estamos vivendo. Não é fácil, como cristão, ser próspero, porque a riqueza é um convite e um banquete que o inimigo coloca para nós, para que nós possamos sair do padrão que Cristo quer para nós. O padrão que Cristo quer para nós. E aí em Timóteo, 1 Timóteo 6,10, ele vai dizer uma coisa muito interessante que nós conhecemos. Ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviam da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. O ímpio ama mais o dinheiro do que a Deus. O dinheiro e a riqueza não é uma maldição, mas um perigo, porque ele pode dominar nossos corações, fazendo-nos ser aquilo que ele quer que nós sejamos. Nós sabemos que um Deus que domina os corações dos ímpios é o dinheiro. Não adianta nós fugirmos dessa realidade, né? É fato que hoje nós podemos, como cristãos, e eu acredito que nós conseguimos sim ter e ser abundante e ser abençoado. E ser abençoado por Deus, porque nós sabemos que a prosperidade de Deus, ela nos ajuda a abrirmos mãos daquilo que tem nos dominado. A riqueza é perecível, a prosperidade é eterna. A riqueza é algo que passa, é o palpável, mas a prosperidade é aquilo que fica para sempre, é aquilo que fica eternizado em nossos corações. E nós sabemos que, como cristão, nós vivemos essa realidade. E aí em 1 Timóteo 6,7, também ele vai dizer assim: o que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. A riqueza do ímpio faz com que ele guarde as suas coisas e tudo que ele tem de maior valor, que para ele é a sua prosperidade,
é aquilo tudo que ele tem debaixo dos seus braços, e ele não quer largar aquilo por nada. Ele não quer largar aquilo por nada. E nós, como cristãos, vivemos a realidade de que tudo que nós temos aqui foi Deus que nos deu. Não somos dono de nada. Tudo vem de Deus e tudo é de Deus. E Ele nos propõe a sermos prósperos de verdade, para que nós não possamos ser como os ímpios, que abraçam as suas coisas terrenas e ficam com elas a vida toda, fazendo com que aquilo seja o carro-chefe da sua vida, o seu objetivo final. A segunda coisa que eu quero pensar, meus irmãos, a prosperidade do cristão não é acúmulo de bens, mas sim a generosidade. O acúmulo de bens também é algo que tem afligido a vida do ímpio. Tudo que ele faz, os meios, os jeitinhos, é para que ele consiga alcançar aquele objetivo de acumular, de ter mais do que a pessoa. Sabemos que a riqueza hoje ela não traz só um benefício próprio, ela traz um benefício social, né? Onde a pessoa está, ela é status quo, ela é a pessoa que está talvez na frente. Talvez não é só o dinheiro, mas um cargo. Talvez a gente almeja chegar em lugares maiores no nosso trabalho, ou ser o melhor aluno com notas. Mas nós sabemos que a prosperidade do cristão não é o acúmulo de bens, e acumular aquilo que nós estamos ganhando é uma falsa segurança, e é algo perigoso. Se o ímpio prospera acumulando bens aqui no mundo, o cristão não precisa disso para ser próspero. Para entendermos mais sobre isso, nós precisamos fazer um apanhado histórico. No Antigo Testamento, os profetas eram usados por Deus para denunciar as riquezas dos líderes e pessoas de sua época. Isaías 5, o verso 8 e 9, ele vai dizer: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão únicos moradores do país. Ouve o Senhor Todo-Poderoso dizer isto: as grandes e belas mansões serão destruídas, e ninguém ficará morando nelas. O Senhor estava dizendo para as pessoas, para que elas abrissem o coração e deixassem que Ele fosse o maior bem, que Ele fosse o maior bem, que as pessoas acumulassem riquezas no céu. E aí nós vamos para o Novo Testamento, que Jesus vai dizer para a gente em Lucas 12, 21, Ele vai dizer: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. O apóstolo Paulo também vai afirmar em Timóteo 6, 8, tendo porém sustento e com quem nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Há uma teologia muito firme no Novo Testamento que se chama parousia. Para nós entendermos mais, na época de Jesus, os fariseus, que era uma religião, os saduceus, os essênios, que também eram outras religiões, eles tinham como a sua linguagem que a pobreza era uma maldição de Deus. Ser pobre é ser amaldiçoado. Eu falo pobreza como uma questão financeira mesmo, pobreza de você talvez não ter, e eles viam isso como um distanciamento de Deus. E Jesus ele vai trazer a linguagem totalmente diferente, como tudo que ele fez, dizendo que realmente não é uma dádiva do cristão ser e acumular bens, ter e acumular bens. E a parousia quer dizer, como eu disse, breve volta de Jesus. Parousia que hoje é uma teologia, era um sentimento que eles tinham sobre a breve volta de Jesus. Essa breve volta estava entranhado nos corações deles. Após Cristo ir ao céu, eles estavam esperançosos e sempre firmes, sabendo que Cristo iria voltar. Então eles tinham no coração: para que eu quero 2 casas? Isso de fato. Para que eu quero 2 sapatos? Estou dando os exemplos, irmãos, não estou dizendo que é errado. Para que eu quero 2 roupas, se Cristo vai voltar amanhã? Eu quero que Cristo volte, eu quero viver a vida dele. E as pessoas estavam totalmente desapegadas às coisas do mundo e vivendo simplesmente aquilo que Deus queria. É fato que ainda tinha alguns radicais que largaram até empregos, né, para esperar Cristo voltar. Se a gente for ver, nós vamos entender isso. Mas a parousia foi se perdendo.
porque aquelas pessoas os filhos viram os pais morrerem, aí os filhos dos filhos viram os pais morrerem, aí eles foram morrendo, e as gerações foram passando, aí eles foram pensando assim, poxa, isso não vai acontecer. Meu tataravô morreu e ele estava vivendo isso, eu acho que eu vou viver também. E aí começaram a dar valor a essa vida que nós sabemos que ela é cheia de vaidade, é cheia de costumes corriqueiros que nos invadem e faz com que a gente perca a direção. Hoje ainda temos o acúmulo de riquezas como um sentimento muito forte nos nossos dias. Nós vemos que existem algumas frases, eu fiz questão de trazer, que diz assim: o crente é cabeça e não cauda, portanto tem que ser rico e não pobre, patrão e não empregado. Tem outra frase também que talvez você ouviu, e diz assim: o crente não pode estar satisfeito com pouca coisa, porque ele é filho do dono do ouro e da prata. Frases que nós crescemos, eu principalmente cresci ouvindo, né? E aí, frases que muitas vezes marginalizam pessoas que têm o seu trabalho honesto, como todos nós temos, mas que por alguma circunstância da vida não alcançou o ápice talvez da sua vida no trabalho, nos estudos, talvez não teve oportunidade. Nós sabemos que há várias hipóteses, mas nós sabemos que a prosperidade que Deus nos dá é vivermos com aquilo que nós temos, em paz com Deus, deitados, tranquilos, sabendo que tudo aquilo que Ele nos deu não é nosso. E em Timóteo 6:9, ele vai dizer assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. A busca pela riqueza deste mundo é uma busca vazia. Claro que nós precisamos almejar, sim, e vocês sabem disso, estudos, no trabalho, mas sempre tendo nos nossos corações, que Cristo, tudo que Ele nos dá é dele, e nós temos que usar para Ele e para a glória dele, para louvor da glória dele. No meio do capítulo 73 de Salmos, Asaf vai entender que estar perto de Deus, contudo, é tudo que ele tem, mesmo que seja pouco, era a melhor coisa do mundo, porque ele poderia viver equilibrado em paz. Se nós formos analisar o capítulo que nós lemos, no começo Asaf estava com o coração vazio, estava triste, e ele vai dizer para Deus, logo após ele fala: mas quando eu cheguei no teu templo, eu vi que tudo isso era vazio. A distância da presença do Senhor, a distância da presença do Pai, enche o nosso coração de coisas que nós não precisamos ter. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós abrimos mão daquilo que nós não precisamos, que nós temos demais, que Deus nos dá sobrando. Ele nos pede que a gente abençoe, Ele nos pede que a gente doe. E a terceira coisa, meus irmãos, que a prosperidade só é completa com a generosidade. A prosperidade, ela é completa com a generosidade. Não há prosperidade sem generosidade. Porque prosperidade não é acumular, mas sim ter e abençoar. Ter e abençoar. Quem é próspero é generoso. O contrário da generosidade é a avareza, é a ganância e é pecado. Isso é pecado. Reter para si, achando que, como eu disse, levaremos isso para a eternidade. De fato isso não é verdade. John Wesley, um herói da fé, ele vai dizer uma frase muito interessante, e a vida de John Wesley é um exemplo. Ele foi um dos maiores escritores. John Wesley tinha uma vida regular, ele acordava às 5 da manhã, corria 1h30, e lia 1h30 da Bíblia, às 8 ele já estava trabalhando, fazendo a obra do Senhor, e ele escreveu muitos e muitos livros. E no final da vida dele, o autor do livro Heróis da Fé, ele vai dizer que John Wesley estava com uma chaleirinha de cobre, uma panela e um garfo na casa dele, porque tudo que ele tinha ele doou para as missões, os livros que ele escreveu, todos os direitos autorais foi doado. Ele diz assim: ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder. Um outro autor desconhecido vai dizer também: uma pessoa que tem
Uma pessoa tem quanto está disposta a doar. O nosso coração precisa ser um coração generoso. O nosso coração, para realmente acharmos a prosperidade e a paz com Deus, precisamos estar buscando a generosidade. Ser generoso é a melhor forma de demonstrar que realmente somos prósperos. Generoso é saber que tudo que você tem não é seu, mas de Deus. Sabemos que os ímpios não são generosos, porque as riquezas estão dentro deles e eles dentro dela, e vivendo a vida só deles. A generosidade é a maior forma de combatermos a teologia da prosperidade, que seria melhor se o nome fosse teologia da riqueza, porque toda ela é movida por desejo egoísta. Essa teologia que está entranhada em algumas denominações hoje, é uma teologia que busca o egocentrismo, que busca o desejo de realizar as suas coisas, o desejo de realização de sonhos. As pessoas colocam os seus sonhos e tudo que elas almejaram durante a vida, e elas querem que Deus realize hoje, agora, porque Ele vai fazer, e elas impõem isso para Deus. E ser generoso é combater a teologia da prosperidade, a teologia da riqueza. Mas pensar sobre generosidade hoje é muito difícil, porque nossas gerações aqui representadas, via de regra, foi e é criada para pensar em escassez. Para a grande maioria não há dinheiro suficiente, não há saúde, não há tempo suficiente, não há recursos, não há empregos. Essa é uma realidade cruel, e é uma realidade na minha casa, na minha criação. A escassez foi uma realidade dentro de algumas famílias, e você que talvez cresceu com a escassez, você não sabe a forma de você doar aquilo que você tem recebido, você não sabe a forma de valorizar aquilo que Deus te deu, e também fazer com que aquilo seja só um auxílio da sua vida, seja só algo passageiro que Deus vai te dando e vai te alimentando, porque a escassez é um valor mundano, porque em Deus não há escassez, sua misericórdia dura para sempre. Viver a generosidade é ser próspero, mesmo como a viúva que ofertou o que tinha, que era pouco, mesmo sendo generoso, não só com dinheiro. Assim como a viúva ofertou aquilo que ela tinha, ofertou aquela única moedinha. Existem pessoas que são ricas por ter só uma moedinha, e Deus fala aos corações, e muitas vezes a gente não consegue, que aquilo está cheio, aquilo está dominando a gente. Mas a viúva foi próspera, foi generosa, porque o Senhor pediu aquilo que ela tinha, pediu aquilo que ela tinha de mais valoroso, e ela doou ao Senhor. Não podemos nos enganar, meus irmãos, e também não estou aqui dizendo que é só o dinheiro. Talvez nós temos o nosso tempo como a maior riqueza que nós temos, e o Senhor quer o seu tempo. O Senhor quer o seu tempo, quer que você dedique mais tempo a Ele. Asaf termina o seu salmo agradecendo a Deus por tudo que ele tem, querendo sempre ser fiel a Deus por tudo que ele tem, com toda a força, sabendo que tudo que ele tem é de Deus. Tudo que nós temos é de Deus, irmãos. As riquezas estão ao nosso redor, mas nós podemos ser prósperos. Pense bem, a prosperidade é uma bênção que está para todos, em todo tempo, em todo momento. Mas a prosperidade, ela passa pelo crivo de nós, porque muitas vezes nós temos essa escolha de ser ou não. Claro que o Senhor, Ele é Deus, Ele não vai deixar de ser Deus porque nós erramos e falhamos, mas nós precisamos entender que ser generoso é ser próspero. E eu queria que nós lêssemos a partir do verso 25. O Guilherme vai botar para a gente, se vocês conseguirem ler. Dá para ler? No céu eu só tenho a Ti, e se tenho a Ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo fraqueça, Deus é minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Os que se afastam de Ti certamente morrerão, e Tu destruirás os que são fiéis a Ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor, Deus, meu refúgio, e anuncio tudo que Ele tem. Amém, meus irmãos. O Senhor é tudo que nós temos. Que o Senhor possa ser a nossa maior riqueza, que o Senhor possa ser o nosso maior bem. Que você entenda que a prosperidade do ímpio é a riqueza que ele tem, o maior valor do mundo. Que nós possamos ser bênção para os ímpios, para as pessoas que estão vivendo assim,
nós possamos ajudar essas pessoas a encontrarem a Jesus, o maior dom, o maior valor de todo homem, que é Cristo. Amém? Nós vamos proceder com as perguntas. Se os irmãos tiverem alguma dúvida. Mais algum irmão tem alguma pergunta? Temos uma pergunta aqui muito interessante. O irmão perguntou: Isaac, por que as pessoas, em nome de conquistar alguma coisa, são capazes de vender a sua alma em troca de valores que não agradam a Deus? Vou dar minha opinião sobre isso, irmãos. Depois o Léo e o Bruno, se tiver alguma opinião. Primeira coisa, nós sabemos que as pessoas sem Cristo estão mortas. A pessoa sem Cristo, a vida dela é uma vida morta, né? O espírito dela, a alma dela, que o irmão disse aqui, está sem Cristo. Ou seja, não encontrou a Cristo ainda. E eu entendo que muitas vezes a pessoa também não tem a dimensão do que isso seja. E o prazer da alma dela, muitas vezes está nas coisas desse mundo. Então, quando ela alcança isso, que é o dinheiro, ela fala assim: poxa, esse é o meu maior prazer. Quando ela sente o sabor, né? Ela sente a pitadinha do sabor, ela fala: poxa, eu vou entregar minha vida para isso tudo.
vou dedicar-me a essas coisas, que são as riquezas, os valores do mundo, eu vou cair de cabeça e quero viver isso para mim. E aí ela vai entrando e cada vez ela vai se afundando mais, né? E nós sabemos que muitas vezes essa entrega, ela não é uma entrega imediata, mas algo gradativo, que vai indo e vai preenchendo, quando ela vê, ela já está inundada, já está cheia daquilo que o dinheiro, que o mundo, que a riqueza, né? Não só o dinheiro, mas a riqueza faz para ela. E aí já não tem, assim, para ela outra razão a não ser viver aquilo tudo ali, viver aquilo muito forte, e já não consegue mais caminhar, e aí a vida dela já está dominada. Amém, irmão? Outra pergunta, ele diz: diante de tudo que você expôs, por que coisas tão ruins acontecem com pessoas boas? Onde fica Deus nisso? Rapaz, que pergunta, hein? Meu amigo, há muitas correntes teológicas sobre esse assunto, né? É um assunto assim, que a gente tem algumas visões, e eu tenho a minha visão, que é a visão ortodoxa do assunto, que é a visão da Bíblia, que diz que Deus, ele está no controle de tudo. Deus, ele está no domínio de todas as coisas. Nós sabemos que a Bíblia diz que o sol nasce para os justos e para os injustos, né? O sol nasce para todos, a chuva cai na casa de todo mundo. Nós sabemos que esse processo é um processo da vida, que de fato, na caminhada com Cristo, até na Bíblia nós não vemos que as pessoas vivem só o lado bom da vida. A caminhada com Cristo não é uma caminhada onde nós vemos que as pessoas aqui na Bíblia viviam só o lado bom. Nós vamos ver relatos de Paulo sendo açoitado, né? E escrevendo. E nós sabemos que o cristão tem uma diferença muito grande entre o cristão e a linguagem filosófica, né? Existia os filósofos da Grécia e os cristãos, e nós vemos uma linguagem muito diferente, porque os gregos, os filósofos, estavam debaixo da sombra, e lá fazendo assim, né, na sombra, tomando água de coco, falando assim: quem é Deus? Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é as estrelas. Quem é Deus? Quem somos nós? E o povo de Deus, Israel, estava debaixo do sol. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora trabalhando, e o chicote batendo, e eles: Deus está comigo aqui, Deus está aqui comigo, Deus está do meu lado. Então o povo de Deus, ele foi somado e nasceu nas adversidades. Então nós vemos que muitas vezes passamos por dificuldades, sim. E essa corrente que diz que a gente não, é uma vida, né? É uma vida de paz, sim, abundante, sim, também. Mas em momentos de aflições, como nós vimos o Léo relatar aqui sobre uma família. E são nesses momentos que nós crescemos como família, como pessoas, como igreja. Esse é meu ponto de vista. O sol nasce para todos, e principalmente nós. Não será tirado de nós a importância de sofrermos por Cristo. Amém? Primeira Pedro 1, versículos 6 e 7. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então nós somos provados, como o ouro, né? Somos provados, e o Senhor tem prazer em estar conosco na adversidade também, tem prazer de estar conosco na hora da alegria, que nós possamos em todo tempo, em todo momento, servir ao Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vou convidar vocês a ficarem de pé, para nós orarmos.
Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, Deus. Obrigado porque tudo que nós temos vem do Senhor, Pai. Ó Deus, a nossa vida é sua, ó Pai, a nossa família é sua. Deus, os nossos bens são seus, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite usar tudo isso aqui que o Senhor nos dá para louvor e glória do Teu nome, Deus. Deus, que o Senhor esteja com nossas vidas, ó Pai, mesmo nos momentos de aflições, ó Pai. Deus, que o Senhor possa mostrar, ó Pai, o Teu favor e a Tua vontade, ó Pai, nos dias de adversidade, no dia mal, ó Pai, como Paulo vai narrar. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor se revele para nós, sobretudo, ó Pai, que nós possamos ser prósperos, ó Pai, em tudo que nós fazemos, ó Pai, sempre generosos, ó Pai, e Deus sendo luz para os ímpios, ó Pai, sendo luz para os ímpios, ó Pai, que tem a riqueza em seus corações, que são dominados, ó Pai, por tudo que o mundo tem colocado. Deus, nos ajuda a fugir dessas coisas, nos ajuda a fugir daquilo que faz mal, ó Pai, para nós, todo tipo, ó Pai, de pecado, que nós como igreja possamos crescer, ó Pai, santificada, irrepreensível perante a Tua palavra e a Tua vontade, Pai. Fica conosco, ó Deus, eu Te louvo pela Tua palavra e pelo Teu amor que está conosco todos os dias, em nome de Jesus, Pai, amém.